A partir disso, segue-se que qualquer número de frações diferentes que são dadas, bem como qualquer número de números diferentes, podem ser ordenados de acordo com sua magnitude, de modo que a fração menor preceda a maior. Para isso, é necessário apenas das frações fornecidas, primeiro ordenando 2, depois arranjando um terceiro comparando-o com um dos dois e arranjando-o de tal forma que, de acordo com as regras acima, a ordenação dos dois primeiros não constitua obstáculo, então o quarto é arranjado, e assim por diante, frente a um novo momento na ordem de progressão. Enquanto na progressão não existe nenhum número maior que A e menor que A, ou seja, H, nenhum número é classificado entre A e A, pode-se escolher entre 4. 52. Duas frações sempre somam uma terceira. Em outras palavras, se x ou y. Um exemplo concreto é suficiente para demonstrar o método de tal armazenamento provisório. Sejam as duas frações 4, 5 e 9, 11. Após a determinação, devido a 4.445, é 4,59, 11. Agora 4,545x 22, 22, 88, 110. Também 9, 11, 9, 11x 10, 10, 90, 110. Portanto, 89 e 110 é maior que 4, 5, mas menor que 9, 11 e, portanto, está entre as duas frações. Assim, restringindo-se a progressão, assim que um número é dado, pode-se falar do próximo número maior, mas não da próxima fração maior quando há uma fração. Tal forma de falar seria absurda. Uma expansão adicional dos numerais agora é possível, por favor inclua. Isso fica claro com um exemplo. Das frases, 1. 9. Trabalho detalhado matemático, puramente dedutivo, pode ser usado para derivar aritmética usando o sistema de 10 e frações decimais, a menos que isso seja aceito como conhecido. Pelo processo bem conhecido, cada fração pode ser convertida em uma fração decimal, que tem um fim, por x, por exemplo, 14025, ou progredindo indefinidamente, como 9 ou in infinitum. O sinal de igual aqui tem um novo significado. De fato, 1901, então 19011, da mesma forma 19011, e essas relações procedem tanto quanto se queira de acordo com uma lei claramente reconhecível. No entanto, o sinal de igual é usado com segurança. As diferenças, ou seja, 1901, 19011, 19013 e assim por diante, são dispostas de tal maneira que se tornam cada vez menores e, além disso, se bastar apenas na série que avança longe, tornam-se arbitrariamente pequenos. O reconhecimento dessa circunstância aplaca a oposição ao sinal de igualdade, que seria injustificada se a série fosse quebrada. Mas agora encontramos a partir dos teoremas, 1. 9. Novamente por trabalho dedutivo detalhado, cujo resultado é considerado conhecido, que qualquer fração que é expandida em um decimal eventualmente progride após um período, ou seja, os mesmos dígitos terminam nas mesmas linhas. 53. Continue repetindo. Então, se escrevermos uma fração decimal que progride de acordo com uma lei que certamente não é periódica, a fração decimal não representará uma fração. Mas essas leis não periódicas podem ser inventadas com muita facilidade e em grande número. Um exemplo é 010100100000010000000 in infinitum. Aqui um 1 vem primeiro, seguido por um 0, então um 1, seguido por 2 zeros, novamente um e 3 zeros seguidos, e assim um número crescente de zeros é empurrado entre dois consecutivos. Não pode haver periodicidade a partir de nenhum ponto aqui, porque, caso contrário, o número de zeros teria que ser repetido indefinidamente, embora não seja repetido uma vez. Portanto, o caractere dado certamente não é uma fração. No entanto, é um sinal numérico, porque com ele também o cálculo do tamanho pode ser obtido com qualquer grau de precisão. Vamos agora desconsiderar esses exemplos especiais e apresentar seu conteúdo de ideia em termos gerais. Série ordenada, quando se deve enfatizar que os números individuais, chamados membros, devem ser apresentados em uma sucessão definida. A regra pela qual os termos seguem é chamada de lei da série. O exemplo mais simples de tal série é a progressão, cujos termos são números. Eles são ordenados em magnitude crescente, e cada termo sucessivo surge do anterior pela adição de i. Nesse modelo, pode-se criar regras à vontade para formar séries ordenadas.
Por exemplo, a regra de que a posição n deve ser nn seria a série de números quadrados 1, 4, 9, 16, 25, definir indefinidamente. Da mesma forma, pode-se partir da série de cubos NNN ou das frações 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 e n. Fala-e por meio de operações, em cuja invenção a imaginação pode exercer um poder ilimitado, criar uma variedade extremamente grande de séries. O matemático designa convenientemente uma série desta forma: A1, A2, A3, A4. No 54. Aqui está uma letra junto com um número anexado abaixo, o ponteiro ou índice. An é o caractere numérico que vem na enésima posição. Se alguém define AN e H, um método é fornecido para adicionar sequencialmente os numerais A1, A2, A3, para calculá-los nesta ordem. Definiu-se assim a lei da série. Agora vamos imaginar que pela peculiaridade da lei da série, por exemplo, se AN significar uma fração decimal infinita quebrada na enésima casa, seria possível reduzir AN em termos de seu tamanho. Por exemplo, se AN resulta da fração decimal escrita anteriormente, onde então A0 10 trilhões 100 bilhões 100 milhões 10 mil 01, A2 0 10, A3 0 101, A4 0 mil 10, A5 0 10 mil e 100, A6 o e assim por diante, então pode-se dizer que 02 AN é este maior ou igual a 01, no sinal AN 01, que também é n, então 0 102 AN 0 101 se n for pelo menos 3, 0, 101.002 AN 0 101.001, se n for pelo menos 6, e assim por diante. Nesse caso, quanto menor o intervalo pelo qual AN é tão constrangido, maior é a garantia de nossa sede de conhecimento que o conhecimento concede. Como fato lógico, esse fato não pode ser explicado a partir das premissas anteriores. É um fato psicológico que aparece aqui pela primeira vez. É ainda demasiado complexo para ser considerado fundamental, sendo apenas explicativo, para esclarecer o que se segue e para nos preparar para a importância, ainda por emergir, das relações a explorar e dos conceitos a introduzir. O fato fica claro pela natureza dos órgãos dos sentidos, que não são mais capazes de tornar claras magnitudes muito pequenas, como uma duração muito pequena, e comparadas a intervalos de tempo de certa pequenez, cerca de 0,0000001 segundos, mesmo com o maior esforço, não vejo a diferença são capazes de mostrar mais. Agora, se os intervalos assim declarados se tornam cada vez mais estreitos e arbitrariamente estreitos, assim que n é escolhido grande o suficiente, então o fato psicológico e um fato lógico se combinam para tornar a série adequada para a definição de um tamanho. O fato psicológico é que nossa sede de conhecimento é completamente saciada, pois todo desejo pela informação mais precisa possível. 55. Abordagem, por mais tensa que seja, pode ser atendida. O fato lógico, porém, existe à parte e independentemente do fato psicológico e, portanto, forçaria seu reconhecimento mesmo no caso de um intelecto sem corpo, um ser completamente idealizado, digamos um matemático, dadas as premissas anteriores. Ele diz que um sinal numérico pode ser atribuído a tal série sem contradizer tudo o que o precede, que esse sinal numérico é absolutamente definido, pode ser organizado com total certeza de acordo com o tamanho, permite a combinação de mais e vezes e todas as sentenças, é suficiente. 9. O fato lógico de que o sinal numérico é consistente com as premissas que o precedem requer justificativa, mas não é difícil de fazer, seja, no A1, A2, A3. Uma série a qual é atribuído um caractere numérico a b, seja qualquer fração. Então, sempre pode ser determinado de forma clara e inequívoca se a deve ser definido b ou b ou b. Por suposição, AN está em um intervalo ilimitado por duas frações. A possibilidade de que qualquer número de quebras possa ser inserido entre as duas quebras já foi comprovada. O próximo termo da sequência, a n1 também está dentro de in, mas há uma delimitação mais precisa, pois dentro de in está um intervalo mais estreito em 1, cujos limites estão, portanto, em in e o a n1 ouviu. São esses intervalos cada vez mais estreitos, cada um precedente que encerra o seguinte, 2, 12, 13, que levantam a concepção de a. 4. Agora, se b está em cada um dos intervalos, então a é b. Caso contrário, um ponteiro n pode ser especificado de modo que b não esteja em in.
então B também não está em 1, em 2 que estão todos em in. Agora é possível que B seja maior que qualquer fração do intervalo in, então B ou B é menor que qualquer fração de in, então B deve, portanto, ser comparado com qualquer fração de uma certa maneira e ser classificado dessa maneira. Se a em si é uma fração, então o novo modo de comparação é muito mais complicado. Em 56. Do que o antigo, mas não entra em conflito com isso. Assim, o cético não encontra razão para proibir a definição de A. E se A não é uma fração, mas um novo sinal numérico, então ele aparece como uma novidade através da definição dada, e o cético pode no máximo rejeitar a definição como estéril, mas para sua atividade lógica ele não pode fazer mais do que garantir que nenhuma declaração contraditória seja feita sobre o mesmo termo no futuro, Bn. Além disso, seja B1, B2, B3 uma nova série do tipo acima, B o caractere atribuído a ela. Então, sempre pode ser decidido com total certeza e sem contradizer o anterior se a B ou a B ou a B. Na verdade, vamos chamar a 1, a 2 a série de intervalos aos quais pertence a B1, B2, Bn. Aquele a que pertence B e vamos considerar sua relação mútua. Se isolarmos a 100, será possível determinar se seus limites são maiores ou menores que B, ou se os limites se comportam de maneira diferente. Nos dois primeiros casos, se apenas n for grande o suficiente, os intervalos Bn acabarão por ficar fora de A100, e definiremos a B ou a B de acordo com as duas possibilidades enumeradas acima. Esta definição será consistente com o estoque antigo quando A ou B são frações, pois é mais incômoda que a antiga, mas não a contradiz. Já no terceiro caso, quando a ρ não tem tal posição, mas todo Bn pertence a ela pelo menos parcialmente, repetiremos o mesmo experimento com a 1000. Então sobre com a 2000, e assim por diante. Agora, se a possibilidade prevista no terceiro caso ocorre para todo A1, por maior que seja M, então A1 e Bn sempre têm um intervalo comum, por maiores que sejam os ponteiros M e N. Neste caso, definimos a B. Isso em nada contradiz as antigas determinações, porque em virtude dos intervalos comuns, que se tornam cada vez mais estreitos à medida que o ponteiro aumenta e finalmente se tornam arbitrariamente estreitos, a classificação de A ocorre de acordo com as regras dadas exatamente da mesma maneira que aquela de B. Consequentemente nenhuma diferença nas classificações pode ser declarada, e